A paz do Senhor Jesus a todos vocês. E hoje é o nosso segundo vídeo da série aí, Minha Caminhada com Cristo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o tema Cristo me amou primeiro. Porque sim, primeiro o Senhor nos ama e vai se apresentar a nós em resgate. E depois que o reconhecemos, aí sim dizemos o sim. O sim vai ser o próximo vídeo, tá? E para isso eu tenho que me pautar na palavra, sempre, né? E lá em João 15, verso 16, diz o seguinte: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, vô-lo conceda. E sim, ele me amou primeiro, porque na minha capacidade humana, jamais eu iria amar o Senhor, né? Jamais eu teria a compreensão e a dimensão do amor dele por mim, do sacrifício dele por mim e da caminhada que eu deveria ter com Cristo. Mas ele foi me buscar em lugares em que muitas pessoas talvez não iriam. E aí eu fiz aí uma colinha aí para ter uma cronologia das minhas experiências com Cristo até o dia do sim, para provar que sim, ele foi se apresentar a mim. E o primeiro começou lá no colégio, tá? No meu ensino médio, no segundo, terceiro ano do ensino médio. Eu sempre fui da turma do fundão, sempre fui de conversar com todo mundo, da turma da bagunça, porém tinha uma amiga, a Lígia, que ela era diferente de todos nós. Ela até conversava com todos, ela era muito simpática, falava com todo mundo. Os pais dela eram os donos da cantina da escola, né? Então todo mundo tinha muita amizade com ela, porém ela não era como a gente, né? Os bagunceiros. Ela sempre era muito obediente aos pais, honrava pai e mãe e sempre muito solícita. Ela era da igreja católica, né? Muito praticante, toda a família dela. E ali eu fui conhecendo um pouquinho desse amor católico um pouco mais de perto, porque como eu falei no outro vídeo, eu conhecia por conta da minha avó. Mas aí quando a gente começa, né, a adolescência, a gente quer pertencer ao grupo. Então essa amiga ali já me despertava a atenção. E inclusive a fidelidade e a honra dela aos pais, porque ela nunca desobedecia os pais dela. Por mais que a gente ficasse ali, sabe, espizinhando, querendo que ela desobedecesse e desonrasse, ela era muito fiel aos pais. E aquilo, assim, despertava algo em mim, uma curiosidade. Então, por mais que eu andasse com a turma do fundão, eu também gostava muito dela e andava com ela. E ela sempre falava do amor de Cristo dentro da igreja católica. Então ela me convidou para participar, né, das catequeses e foi aí que eu fiz a minha primeira comunhão, porque meus pais me mandavam, mas eu nunca cheguei a concluir, porque eu sempre começava e parava, né? Mas quando eu conheci essa amiga, eu comecei e concluí, né, a primeira comunhão e a crisma, e inclusive ela foi a minha madrinha de batismo. E eu sou muito grata porque ela me apresentou um outro ver de Deus. Porém, né, eu não segui. Logo em seguida eu terminei o ensino médio e não voltei mais para a igreja católica. Fui para a faculdade, me afastei um pouco dessa amiga e minha vida foi seguindo. Porém, em umas férias eu fui passar no Paraná com a minha avó e umas amigas me convidaram para um movimento que estava tendo na igreja católica, que era o grupo de jovem carismático. E nesse grupo de jovem carismático era um momento ali de oração, né, muito intenso, com aquela luzinha mais apagada, lembra muito, né, as igrejas evangélicas hoje. E naquele movimento dos jovens buscando a Cristo, eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Naquele momento eu comecei a me convencer do pecado, né, dos erros, das coisas da minha vida. Eu tive ali uma experiência muito profunda com o Espírito Santo, de arrependimento ali e assim, muitas coisas acontecendo que eu achei bem estranho, porque eu não estava acostumada com aquilo, com aquele movimento, mas aquilo me marcou e ficou ali uma sensação de, epa, existe algo a mais, né? Então essa foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo e começando a observar a honra aos pais, né? Esse movimento de fé, mas ainda muito resistente aí a me entregar completamente ao Senhor. Porém, aquela experiência do batismo com o Espírito Santo, com os jovens carismáticos da Igreja Católica, mexeu muito comigo, porque foi muito profundo, né? Foram coisas assim, um convencimento que só pode vir de Deus. Mas vida que segue, continuei vivendo minha vida na faculdade, né? Vamos viver as nossas alegrias.
E na faculdade, logo que eu entrei, a gente formou aquele grupinho mais sólido, né, de amigos, que foram nos primeiros anos. E aí eu falo que não foi uma experiência muito legal, por isso eu tinha muito preconceito com os evangélicos, porque eu achava assim, que falava uma coisa, porém não vivia aquilo que falava, né? E criticava muito as outras religiões. Então eu sempre preferi ser mais livre, né? E aí, nessa experiência na faculdade, tinha um colega que também era pastor e não era, assim, o melhor testemunho ali, né, de evangélico. Então, aí foi mais um motivo para eu acabar não querendo muito. E aí tinha algumas amigas, né, da van ali que a gente ia pra faculdade, eu morava numa cidade e estudava em outra, e eram da religião kardecista. Então ali eu comecei o quê? Falar, não quero isso, mas vou frequentar, né, outras religiões aí para descobrir esse Deus. Por quê? Porque aquela experiência que eu tive com o Espírito Santo mexeu comigo. Então despertou ali uma curiosidade. E aí eu fui me interessar pela religião kardecista, porém era algo que não ressoava 100%. Por mais que eu estudasse, que eu buscasse saber mais, parece que alguma coisa não tava legal, né? E aí eu parei de frequentar, né? Também não fui e falei, não, prefiro seguir minha vida sozinha, acho que não é bem por aqui também. Aí deixa eu olhar aqui pra eu não perder que eu fiz uma mini colinha, né? Falei dessa referência que não foi muito positiva, mas eu estava buscando. Então todo mundo que falava de religião eu tava ali, ó, atenta pra ver se o testemunho pregava o que a pessoa falava. Porém, eu vou trazer aqui uma coisa que eu vou retomar, tá? Na minha família existem, né, duas pessoas que eram evangélicas e eu falava, se um dia eu for evangélica, que era a Preta e a Marta, eu falava, eu vou ser como elas, porque elas eram um bom testemunho pra mim, porque não importa, elas iam nas festas da família, elas iam nos lugares, porém, tudo que elas faziam tinha muita fidelidade entre o que elas pregavam e o que elas viviam, porém, era uma vida de muita renúncia, algo, né, que até aquele momento eu não queria muito. Então, assim, eu falava, mas se um dia eu virar evangélica, eu quero ser assim, viver aquilo que eu prego, né, e não sair por aí enganando os outros, pregando uma coisa e vivendo outra, né, então eu sempre fui muito linear naquilo que eu queria, se eu for, eu vou ser de verdade, tá? E aí aconteceu essa coisa da faculdade, que eu falo, era o mau testemunho, mas eu tinha essa imagem dessas duas da família. E aí, vamos lá, aonde que foi a minha experiência, assim, um pouquinho mais chocante. Depois do terceiro ano de faculdade, esse meu grupo de amigas, que era mais próximo, mais centrada, assim, se desfez. Uma desistiu da faculdade e mudou para outra cidade, a outra também desistiu da faculdade, então eu acabei ficando sozinha, sem muita amizade ali na faculdade. Então eu decidi, falei, bom, eu tenho que me integrar de alguma forma. E aí eu decidi que eu iria me integrar com o grupo das patricinhas, né? Então, só que assim, a vida delas era um pouco mais assim, regada a festas, a riqueza, andar com homens assim que pagavam contas. E aí eu falei, bom, vou me juntar com elas, né? O tio favorável, porém elas eram muito mais radicais do que eu, assim, né? Em nível de bebê, de festa. Mas eu tentei. E elas me convidaram, né, pra ir no rodeio de Jaguariúna. E aí, ok, né, vai ser uma excursão, vai ser muito legal, a gente vai pra Jaguariúna, um dos maiores rodeios. E eu falei, tudo bem, né, tem que fazer amizade, né, pertencer a um grupo. E fui com elas. Nesse dia do rodeio, como eu disse pra vocês, eu nunca fui de beber, de perder a consciência. Eu sempre gostei de observar muito as coisas e ter minha consciência preservada. Porém, esse grupo, né, já começou a beber naquele famoso esquenta. Então, assim, tava todo mundo bebendo muito, já no ônibus bebendo, misturando tipos de bebida. O clima tava, assim, meio já alterado. E aquilo começou a me incomodar um pouco, porque eu sempre fui um pouco mais equilibrada, né? Eu gostava de me divertir, gostava de dançar, porém sempre com muito controle do que eu fazia. Eu nunca fui de ficar com essas coisas num dia só, não. Eu gostava de sair pra dançar, pra curtir. E assim, se calhasse de eu ficar com alguém, eu iria escolher essa pessoa, né? E ficar, sei lá, no final da festa, essa pessoa passaria o tempo comigo, e aí sim eu decidiria se eu iria ficar com ela ou não. E
E aí a gente foi para esse rodeio de Jaguariúna, não sei se hoje acontece isso, eu acredito que não, né? Hoje tem até campanhas aí nos rodeios de que não é não, né? Respeite elas, né? Porque tinha aquele famoso, na época, né? Aquele famoso laço, né? Laça a mulher, puxa a mulher, que você laçar, você beija. E as meninas estavam nesse movimento, né? Laçadas do começo ao fim, e eu correndo, né? Sempre me desvencilhando delas e correndo. E aí, em um determinado momento, tinha um grupo ali de rapazes laçando, né? E elas começaram a gritar, ela tá fugindo, laça ela que ela tá fugindo. E elas me empurraram, porque eu estava realmente fugindo, não gosto disso, não sou vaca, né? E aí elas me empurraram nesse momento para isso. Só que nesse momento foi a primeira vez que eu tive uma experiência sem nem entender nada de visão espiritual aberta. Na hora que começou aquele movimento delas me jogarem, dos rapazes laçarem, eu tive uma visão horrível daquele cenário. Eu comecei a ver todo mundo como demônios ali, minhas amigas eram figuras de demônios, aqueles rapazes eram figuras de demônios, parecia um filme de terror, eu fiquei horrorizada, inclusive acho que elas devem lembrar de mim até hoje, tipo a louca, e eu simplesmente surtei. E nesse momento que eu surtei e falei, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não, me solta, eu não sou bicho. Eu dei um surto ali no meio do rodeio de Jaguariúna e a gente tinha ido numa excursão. Ou seja, o ônibus só ia sair às 6 da manhã, isso devia ser em torno de 11 horas da noite. E aí eu saí correndo, né, porque não tinha como ir embora, fui pra arquibancada e fiquei chorando na arquibancada, fiquei sentada, né, ali depois, chorando e não quis fazer mais nada, fiquei aguardando até o outro dia, às 6 da manhã, pra poder ir embora, e nunca mais ali eu voltei a andar com essas meninas, e aí eu falei pro meu pai, né, e aí foi a minha primeira visão, assim, eu falei, nossa, isso não é normal, né, e bateu aquele sentimento estranho. E aí eu falei, eu não vou mais ficar na faculdade, vou desistir da faculdade, eu já estava no 3º ano de psicologia, e falei isso pro meu pai. E meu pai falou, imagina desistir, faltando tão pouco. E ele falou assim, bom, tem uma ideia então, já que você não quer porque suas amigas não quer voltar para essa faculdade, muita gente já tinha desistido. Ele falou, tá tendo um estágio em São Paulo, por que você não muda de faculdade, faz o estágio, que isso vai te motivar, são novos amigos. E eu falei, por que não? Não é verdade? Então, nos 2 últimos anos da faculdade, eu vim para São Paulo, né, fazer esse estágio remunerado e também terminar meus estudos. E eu acredito que tudo isso foi plano de Deus. E aí eu fui trabalhar numa subprefeitura, né? Eu era estagiária ali, responsável pelos estagiários de nível médio. E foi uma experiência muito maravilhosa. Nesse local de trabalho eu conheci a Margarida, que era cristã e sempre olhava para mim com muito amor. E ela falava assim, menina, tu é crente? Eu falava, que crente? Doida do jeito que eu sou, vivendo de festa, tu acha que eu sou crente? Ela falava, mas você tem jeito, sabe? Você tem um brilho diferente do Senhor. Eu falava, não tem nada de brilho não, eu só sou eu mesmo. E ela sempre orava ali por mim, sempre intercedia por mim. Tinha um dos estagiários também de nível médio que ele sempre orava por mim. Ele me convidou inclusive uma vez para ir na igreja dele. Ele era adventista, sempre falava do amor de Deus e ele sempre falava, Cris, você tem um coração tão bom, né? Por que você nega tanto assim a Deus? Eu falo, não é que eu nego a Deus, é que eu falo, pra quê? Eu faço minhas coisas, eu não sei se Deus existe mesmo. E a Margarida sempre orava. E eu acredito, inclusive, que assim, eu não gostava de cozinhar, então ela às vezes cozinhava as marmitas pra mim, e eu acredito que ela orava até nas marmitas. E um dia, né, indo pra São Paulo, né, eu vou contar dessa experiência, que foi aí que começou a mudar um pouco a minha história, né? Eu namorava uma pessoa bem conturbada ali, um relacionamento entre indas e vindas, bem abusivo, onde todo mundo falava que ele me traía e eu não acreditava. Ele era de outro estado, então eu gastava meus recursos para ir ver ele. Enfim, né? Não era para ser. E nesse relacionamento, né, vivendo tudo, o Senhor... eu ficava meio mexida, sabe? Entre largar a faculdade, ficar com ele, não ficar, mas enfim, o Senhor nunca permitiu. E um belo tempo, eu tava para terminar já a faculdade, faltavam 6 meses para eu terminar a faculdade. E
bateu a louca. Eu falei, vou largar tudo, faltando 6 meses da faculdade, vou me casar com ele e mudar para outro estado, sem nem contar para ninguém, tá? Isso assim, era um plano da minha cabeça, fugir com ele e largar tudo. E aí a minha amiga, essa amiga Margarida, me convidou para ir num culto. E ela insistiu, não, porque vem um pregador de fora, é um evento especial da minha igreja, vamos comigo. E ela sempre me convidava e eu nunca ia. E nesse dia eu decidi que eu iria sim com ela. Eu fui pro culto. Gente, não pergunta pra mim o que aconteceu no culto. Eu sei que da hora que eu entrei no culto, eu só chorei. Eu não lembro de nada da palavra. Eu lembro de baixar minha cabeça, chorar, chorar, chorar. Eu sei hoje, né? Eu sei que isso é processo de libertação. É o agir do Espírito Santo e é processo de libertação. Porque, sim, eu devia ter aí alguns demônios me perseguindo, né? Algumas situações de pecado que acumularam ali legalidades na minha vida. Mas nesse dia o Senhor já estava trabalhando. Então eu me lembro de ir para o culto e chorar durante esse culto inteiro, né? E ali foi a limpeza do Espírito Santo. E quando acabou o culto, né, a gente já estava para ir embora, como ela conhecia todo mundo da igreja, trabalhava na igreja e ela ia me levar embora nesse dia. Ela falou, Cris, espera que eu vou terminar aqui, no final de tudo eu levo você embora. Eu falei, não, tudo bem. Já tinha passado a choradeira, eu estava consciente. E aí esse pastor convidado pediu para ela, falou assim, traz aquela menina ali que eu preciso falar com ela, preciso orar por ela. E aí, ela me levou até esse pastor, né? E ele começou a orar por mim. E aí, em determinado momento, ele começou a falar, eu sou o Senhor e eis que eu te digo que esse plano de largar a tua faculdade não acontecerá. Porque eu sou o seu Deus que escolheu a tua formação e você não irá abandonar. E este ao qual você está querendo fugir não é o homem da tua vida. Eis que eu vou mostrar para abrir os teus olhos e mostrar para você que não é ele. E o homem que será para a tua vida eu apresentarei. E a tua formação será para a honra e glória do Senhor. Gente, eu saí xingando, soltando todas as besteiras nesse pastor. Eu falei, esse pastor tá praguejando minha vida. Homem doido, do nada falando que eu sou o Senhor, porque eu não entendi o que era profecia. Porém, gente, dentro de uma semana, e aí eu vou explicar um pouquinho, porque assim, a minha faculdade de psicologia nunca foi minha primeira opção, tá? Minha primeira opção era fazer educação física, eu gostava muito de dançar. Eu dançava axé, eu ia em programas, assim, para participar, para tentar participar. Já fiz teste para ser dançarina do latino, hoje eu não danço nada, tá, gente? e assim, eu queria muito ser professora de educação física e trabalhar com dança e sonhava em ser bailarina, né? Viver esse mundo de artes. E meu pai falou, imagina, vai fazer educação física, eu não pago educação física. E aí eu sabia que o quê? Pro meu pai continuar bancando, eu tinha que entrar na faculdade. Isso eu tinha 17 anos e tinha que escolher. Aí minha primeira opção foi jornalismo, porque eu gostava de escrever, falei, vou ser jornalista, e aí eu trilho um caminho ali pra dança, olha a cabeça da pessoa. E a minha segunda opção, porque você escolhe a primeira opção no vestibular, é a segunda opção. E a segunda opção era psicologia. Por que psicologia? Porque todo mundo fala, porque você não faz psicologia, você leva jeito, você gosta de escutar as pessoas, você tem bons conselhos, você sempre é boa em organizar grupos e tal. E aí eu falei, vou escolher psicologia, né, achando que era totalmente inconsciente. Não fechou turma de jornalismo e, assim, eu tinha que entrar na faculdade, que pro meu pai tem que estudar é muito importante. Então eu falei, vou fazer psicologia mesmo e vamos ver no que vai dar. Então, só para vocês entenderem aí que o tempo todo o Senhor estava me conduzindo para isso. E aí sim, né, fiz psicologia, faltando 6 meses queria largar, o pastor deu essa profecia de que a minha formação era para honra e glória do Senhor, que ele que tinha escolhido, que aquele relacionamento não ia dar certo, gente, dentro de uma semana. Esse rapaz, porque se qualquer outra pessoa falasse eu não acreditava, né, ele me ligou de madrugada, bêbado, e confessou, assim, todos os chifres, ou seja, eu era a pessoa mais galhuda da face da terra, confessou todas as pessoas que ele traiu, assim, minha amiga, na verdade, ela chegou e falou, Cris, ó, não dá, você pode virar a cara pra mim, mas eu vou te contar, tá, o fulano de tal ficou com uma pessoa na frente de todo mundo e eu não quis acreditar na minha melhor amiga, falei, tá bom, eu vou comprar uma passagem e vou pra aí, pra ouvir dele, imagina, minha melhor amiga, gente, não devia nem ter duvidado dela, mas era esse nível de cegueira espiritual.
E aí eu comecei a chorar, fui tentar comprar a passagem na rodoviária para ir no dia seguinte para conversar com ele, e talvez se eu tivesse ido, ele ia desmentir tudo e ia continuar. No meio dessa madrugada eu não consegui comprar a passagem. Uma amiga, vendo que eu tava chorando muito e desesperada, falou: você não vai para casa sozinha, porque eu morava sozinha, você vai comigo. E eu lembro da mãe dela rezando, o irmão dela tirando sarro da minha cara, ela vai alagar o quarto. E no meio dessa madrugada, assim, clamando, com muita dor de coração, eu falei: Deus, se o Senhor existe, sabe, tipo, me ajuda. E era a única coisa que eu falava: se o Senhor existe, me ajuda. E aí ele me liga no meio da madrugada, contando, né, todos os chifres e todas as mentiras que todo mundo já tinha falado. Ele só confirmou e piorou um pouco mais. E falou: você é uma boa moça, eu não posso casar com você, sabe? Você não merece um cara como eu, porque eu nunca vou conseguir ser fiel. Enfim, gente. E aí, o que o pastor falou se cumpriu. Dentro de, acho que menos de uma semana. Terminei, e a única forma de eu acreditar seria ouvindo da boca dele. E ali pra mim morreu, porque assim, eu sempre dou chance, sabe? Eu dou até a última chance, porque eu não gosto de ter o benefício da dúvida. Então assim, ali não tinha mais dúvida, né? Aí ali eu botei a pedra e falei: acabou. Só que aí eu fui para um outro lado, falei: agora eu vou virar vida louca, homem nenhum presta, não quero saber de homem, né, só para pagar minhas contas, e vou ficar vida louca e solteira. Mas o Senhor também não permitiu. E assim eu sonhei com o que é meu marido hoje. Eu tinha escrito uma carta para Deus muito específica, com detalhes, e sonhei com o meu marido. Depois ele apareceu no meu serviço, foi toda uma história assim, a gente ficou junto, e o que eu tinha colocado na carta se confirmou através da vida do meu marido. Estamos casados até hoje, né? Eu creio que Deus tem um propósito aí nisso, sem sombra de dúvidas. E aí encontrei o homem da minha vida, né? Terminei a faculdade assim como o Senhor falou, e ficou faltando ali a minha formação ser para honra e glória do Senhor. Não foi tão rápido, né? Esse processo do trabalhar para o Senhor, porque na época em que eu me formei, em 2007, ainda tinha muito preconceito. Mesmo quando eu me converti depois em 2009, tinha muito preconceito entre a psicologia, né, e a igreja. Porém, né, as coisas a gente sabe que mudou muito, né? Então, assim, trabalhava para o mundo, para a psicologia, nunca entendi porque que honra e glória do Senhor. Mas também eu acho que eu fugi um pouquinho do meu chamado e da minha profissão para honra e glória do Senhor, porque a gente sabe que tem um código de ética ali, e eu tinha muito essa dúvida do que até onde eu posso ir, né? E então, assim, esse foi o primeiro trabalhar, ou seja, o Senhor se apresentou realmente e abriu minha visão. E a última, né, antes de eu chegar ali, né, que não foi tão simples assim, meu marido, ele era cristão evangélico, porém não muito assim, meio desviado, né, porque eu falo que se ele chegasse muito certo na minha vida, eu não ia aceitar, né, e nem ele iria me encontrar se ele fosse muito certo. Então assim, ele também foi conhecendo, a gente meio que cresceu junto nesse processo do Senhor, mas ele já conhecia o evangelho, ele já tinha frequentado a igreja, né, claro, numa história um pouco mais complicada, né, ele se converteu por interesses e não por conhecer genuinamente o Senhor, mas ele conhecia a palavra de Deus, e a família dele também conhecia a palavra de Deus. Então, quando a gente foi morar junto, ele sempre trazia ali elementos, né, da palavra, cultos, esse ambiente do evangelho. E quando nós tínhamos uma relação um pouco assim, né, eu pensei em largar ele, porque ele veio de um outro casamento com filha, mas ele não iria mesmo voltar para a ex-esposa dele. E ele, mas assim, eu ficava meio assim: poxa, eu tenho uma filha, será que é isso que eu quero? Quando eu pensei em largar ele, né, falei: não quero isso pra minha vida, porque assim, eu não ficaria em nada que era difícil, né, eu queria sempre tudo o mais fluidico e nenhum problema. E quando eu pensei em largar, eu engravidei da minha filha, Ana Beatriz. E aí começou o maior processo do Senhor. E aí eu pensei, bom, né, entre a minha filha e a dele, eu amava muito a filha dele, então assim, eu só trouxe ela pra próxima. Eu falei: bom, eu vou cuidar das duas, né, se for o caso, e eu vou ficar com ele, porque eu quero que minha filha, porque eu sempre tive isso, eu quero que a minha filha tenha pai, assim como eu tive um pai, eu quero que a minha filha também tenha pai.
E aí eu decidi ficar, e esses pensamentos de deixar acabou. E só que na minha gravidez, eu falo que a primeira alma que a minha filha começou a ganhar foi a minha. Porque durante a gravidez, assim, eu ficava muito perturbada. E a única coisa que me acalmava era ouvir louvor. E no começo, eu ficava ouvindo a TV Novo Tempo, Canção Nova, que tinha alguns louvores. E eu pedi pro meu marido de aniversário um CD de uma cantora da Canção Nova. Ele falou, não vou te dar esse CD, eu vou te dar um outro. Aí me deu Cassiane, 15 anos, né? 15 anos, 25 anos, nem lembro qual que era. Mas que tinha, né? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando a corrente. Eu fiz só música poderosa. Vou até colocar aqui. Não sei se vai dar pra eu pôr aqui o link do CD, mas assim, só manto e poder e libertação. E assim, aquilo me acalmava, né? Ouvir louvor. Então eu passei a gestação inteira da Ana Beatriz ouvindo Cassiane. Assim, era dia e noite ouvindo Cassiane. Dia e noite ouvindo Cassiane. Aquilo me trazia uma paz que excede todo o entendimento. Eu podia estar o mais nervosa que fosse, colocava Cassiane, era a paz. Era o dia inteiro louvando, né? Por isso que eu falo, trabalhar do Senhor é grande. E eu lembro que, assim, o que me irritava, depois quando eu for falar do Sim, vocês vão entender, era Silas Malafaia, gente. Eu tinha um ranço desse homem, mas um ranço Silas Malafaia. Meu marido colocava Silas Malafaia para me irritar, né? Colocava a pregação do Silas Malafaia lá no teto e aquilo me irritava, que era uma coisa assim absurda. Mal sabia eu, né, que a libertação viria aí uma parte pelo Silas Malafaia. Gente, a cachorrada tá solta aí, tá? Mas desconsidere. E foi isso, gente. Então, nesse processo que se iniciou, e aí nós vamos para o sim, que depois que a minha filha nasce, começa o processo do sim, né? Mas o Senhor já estava trabalhando, o tempo todo ele estava trabalhando. Ele não tem pressa, ele tem propósito, e no tempo certo se cumpre. Então, assim, lembra aí que a gestação foi ouvindo Cassiane, o processo de libertação já estava acontecendo, a profecia estava se cumprindo, se cumpriu boa parte. E aí, no próximo vídeo, a gente vai chegar aí no dia do sim e eu conto um pouquinho mais do que aconteceu, tá bom? Então, Deus abençoe você e a gente se vê no próximo vídeo.